Estamos juntos. Comecei só a colocar aqui para poder gravar. Então, só lembrando, tá? Aquele recadinho que a gente sempre costuma colocar aqui. Olha, lembrem-se de fazer o trabalho pró. A senhora confirmou lá com o professor Edmar. O trabalho está valendo mesmo pró? Está, tá? O trabalho vale 10 pontos, a prova 20 pontos, total 30 pontos, ok, meu povo? Qual a data máxima limite para envio dos trabalhos? Dia 19 de junho, tá certo? Lá pelo Google Classroom. Inclusive, essa etapa final, como eu estou diante de um período em que eu vou ter que corrigir prova substitutiva, tem prova final, os trabalhos, vocês vão perceber que o trabalho está muito light, muito gostoso de se fazer, que não tem aquela densidade, né? Que eu tenho que fazer pesquisas diversas, eu tenho que buscar em outros livros, muito tranquilo. Então, não tem desculpa para não fazer, ok? Eu sei que esse foi um semestre atípico, não estávamos esperando por tantos incidentes assim. Aliás, se é incidente, ninguém espera, né? Começar presencial, ficar um período sem aula, depois ir para a formatação online, que a gente sabe que não é a mesma coisa que o presencial, e ter esse retorno de vocês, se estão compreendendo, se não estão compreendendo, em um ambiente como é o do direito, em que no início do semestre, né, se a gente está pensando em turmas que já avançaram mais no conhecimento do direito, se torna extremamente difícil, certo? Então, para mim, vocês já saem na frente. Em qual sentido, Pró? Porque não desistiram do curso, porque não trancaram o curso e porque, com fé em Deus, vão concluir mais um semestre. Claro que tem que fazer cada um a sua parte, tá, bebê? Estudar, estudar, estudar. Vai ser normal, alguns vão ter mais dificuldade do que outros, uns vão se apaixonar por penal e odiar civil, outros vão querer casar com civil e pedir o divórcio lá do penal e vice-versa, mas é importante pelo menos a gente ter uma noção básica de tudo, tá bom? Então, a gente vai começar agora tratando a respeito da obrigação de fazer, ok? Obrigação de fazer, né? A bem da verdade, toda vez que a gente fala da obrigação de fazer, a gente tem que falar também da obrigação de não fazer. É como se ambas fossem complementares. Bom, a gente está falando aqui da aplicabilidade do artigo 247, tá? Do Código Civil de 2002 ao artigo 251 do Código Civil de 2002. Então, vocês percebem que, enquanto nós passamos ali 4 aulas, 3 aulas tratando sobre a obrigação de dar, a obrigação de fazer ela é mais leve, mais tranquila, não tem tantas subdivisões, tá? Bom, Pró, primeiro, relembra aí para mim, maninha, aquela ideia do que é a obrigação de fazer. Amores, toda vez que a gente está pensando em uma obrigação de fazer, como aduz o próprio artigo 247, a gente está pensando numa obrigação positiva, no qual persiste uma conduta. A prestação, ela vai se dar pelo desenvolvimento de algo, uma conduta a ser realizada pelo devedor em prol do credor. Então, vem comigo, a gente está falando da obrigação de fazer, que vai, portanto, compreender a obrigação, tomem nota, tá? De realizar um serviço humano, necessariamente humano, tá certo? Em prol do credor. Então, compreende a obrigação de realizar um serviço humano, vou colocar assim, pelo devedor, em prol do credor, tá certo? Vou dar aqui como exemplo, Pró, me fala aí exemplos de obrigações de fazer. Olha, você tem por obrigação construir um muro,
você tem por obrigação abrir uma janela, você tem por obrigação, pensa aí comigo, você tem por obrigação comparecer em um recital e cantar aquela música X. Eu te contratei para você prestar esse serviço humano. Eu te contratei, doutor Matheus, para você prestar o serviço de advocacia. Muitas vezes, essa obrigação de fazer, ela vai se revestir uma obrigação personalíssima. O que isso quer dizer, minha pró? Que só o doutor Matheus vai poder fazer. Amores, que eu faço constar em um contrato, que eu estou contratando o doutor Matheus, a Ivete Sangalo, a Claudinha Leite, eu quero aquele artista. E isso vai trazer inúmeras distinções quando a minha obrigação de fazer, ela é uma obrigação de fazer que ela não é personalíssima. Ou seja, que ela não traz as características daquela pessoa, que ela pode ser realizada por qualquer pessoa. Não anote nada. Então, imagine que eu contrato a empresa da Camila e digo assim, ô Camila, eu preciso que você preste aqui para mim o serviço para dar manutenção, tá? Na refrigeração do cartório, tá bom? Ah, pronto, tá bom. Ô, Camila, quanto é que você me cobra por 4 splits, né? De ar-condicionado e suas respectivas condensadoras? Sei lá, tô chutando. Ô, minha pró, R$2.000. Eu cobro R$2.000. Perceba que aqui eu não fiz constar no contrato que tinha que ser a Camila. Pode ser a Camila, pode ser um preposto da Camila, pode ser uma terceirizada da Camila. Eu não estou nem aí. O que eu quero, bebê, é que o serviço seja prestado e bem prestado. Então, perceba que nesse tipo de serviço, se por algum motivo a Camila não consegue realizar, ela está sem funcionários suficientes, ela recebeu uma grande demanda, houve um imprevisto, ela pode, inclusive, se fazer substituir por outra empresa. Então, ela pode chegar para outra empresa que faz manutenção em ar-condicionado, inclusive contratar essa outra empresa, repassar o valor, né? Porque repassar o valor que eu paguei para ela paga para essa empresa fazer para mim. Tem algum problema? Nenhum do ponto de vista do Código Civil. Por que nenhum? Porque a gente está diante, preste atenção, de uma obrigação que não foi contratada porque era Camila. É diferente de quando eu vou contratar o Frank porque tem que ser o professor Frank. Eu só quero o professor Frank. Só serve o professor Frank. E daí o Frank não comparece para a palestra. Claro que vai ter consequências, como a gente perguntar se foi sem culpa ou se foi com culpa do Frank. Mas perceba que eu tenho um risco muito maior quando eu estou contratando aquela pessoa e só serve aquela pessoa. Beleza? Então, a gente trouxe aqui a classificação da obrigação de fazer. Antes de mais nada, eu vou colocar aqui uma perguntinha. Bote aí o asterisco, bote, bebê, bote. Porque é aquela perguntinha capiciosa de prova. Pense aí a prova, pense. É aquela perguntinha assim, ó. Obrigação de dar versus de fazer. Ou seja, como é que eu diferencio? Vou até escrever aqui a pergunta. Ou quais as diferenças, né? Quais as diferenças existentes? Quais as diferenças existentes entre a obrigação de fazer e a obrigação de dar, tá? Então, pronto, mas espera aí. Imagine que eu tenha aqui, por exemplo, uma obrigação. Vem cá, vamos lembrar aqui uma coisa. Eu tenho uma obrigação de fazer, que é eu tenho que limpar aquele carro e te entregar o carro limpo, ok? Então, eu vou fazer a limpeza do seu veículo automotor e vou te entregar ele limpo. Perceba que na obrigação de fazer, eu não estou preocupada com o objeto carro. A minha preocupação maior na obrigação de fazer vai recair sobre a prestação de serviços. Então, eu estou preocupada com o objeto fazer. Eu estou preocupada com a prestação de serviços humanos. Ou seja,
Você lavou o carro direitinho, aspirou, beleza. Está me entregando um carro com excelente prestação de serviços, com excelente obrigação de fazer? Sim, estou. Então, tudo bem. Na obrigação de dar, eu teria que restituir o carro. O carro que eu peguei emprestado, eu teria que devolver. Eu teria que pagar uma quantia. Eu teria até que entregar o carro, tá? Mas perceba que na obrigação de dar, a minha preocupação não recai sobre uma prestação de serviços, e sim sobre o próprio objeto, sobre a própria coisa. Na obrigação de dar, eu me preocupo com o objeto, eu me preocupo com a coisa, eu me preocupo com o carro. Na obrigação de fazer, eu não me preocupo com o objeto. A minha preocupação é com a prestação de serviços que se dará no objeto, pelo objeto ou para o objeto. Então, eu diria que uma das maiores distinções está justamente aí, na preocupação que a obrigação de dar tem, né? É o objeto, ela está centrada no objeto, a obrigação de dar. A perda total do objeto, a deterioração, que é a perda parcial do objeto. Enquanto que a gente vai para a obrigação de fazer, e eu não me preocupo com o objeto, mas eu me preocupo com o acontecimento da coisa. Eu me preocupo com a situação, com o ato de fazer, com a prestação de serviços. A música sendo cantada pela Ivete, né? A apresentação daquele show por aquele apresentador. A aula daquele professor. Eu quero a aula daquela professora, porque, porra, o que ela fala cai na prova da OAB. Então, eu quero assistir aquela aula, porque, apesar de todo o conteúdo, ela resume ali e fala justamente o que cai. Perceba que eu estou preocupada não com o objeto em si, mas sim com essa prestação de fazer. É como se você pensasse que uma obrigação de dar, me entrega aqui as fotos, as fotos. Uma obrigação de fazer, compareça ao meu casamento, tire as fotos e me entregue as fotos. Percebeu essa distinção entre a obrigação de dar e a obrigação de fazer? Beleza, meu povo? Ademais, eu sempre digo que a obrigação de fazer, ela acaba se revestindo em 2 em 1. Por que 2 em 1, minha prova? Porque observe. Primeiro, o devedor ele vai ter que realizar a prestação de serviço. Beleza? Ele realiza a prestação de serviços e depois ele entrega a coisa. Então, primeiro eu realizo o serviço, depois eu entrego. Ó, tirei as fotos do casamento. Segundo, toma aqui a fotografia. Enquanto a obrigação de dar é tome, estou te entregando. A obrigação de dar é tome, estou te pagando. A obrigação de dar é tome, estou te restituindo o que é seu. Uma conduta só, um ato só, um ato-fato jurídico. Enquanto que na obrigação de fazer, eu terei pelo menos 2, ok? Eu vou executar o serviço e depois eu vou finalizar. Está aqui a segunda parte, está aqui a comprovação do cumprimento da minha obrigação de fazer. Está claro isso, meu povo? Por isso, não confundam, pelo amor de Deus, essa obrigação de fazer com essa obrigação de dar. Beleza? Ô, Pró, ok, eu entendi. E se na prova, por algum motivo, cai uma outra perguntinha capciosa, bem específica agora, que não é o que é uma obrigação de fazer, não. Mas a pergunta é o seguinte: fale, disserte de modo justificado, sobre a classificação da obrigação de fazer. Ou seja, como é que se subdivide a obrigação de fazer? Amores, a obrigação de fazer, ela se subdivide em 3 espécies, tá? Então, lá na prova, eu citei uma, vai ser um pontinho parcial. Eu citei 2, melhorou o ponto. Eu citei as 3, beleza, ponto integral. Então, quando você pensa comigo, a obrigação de fazer, ela pode ser uma obrigação de fazer personalíssima, bebê, ok? Ou seja, é aquela obrigação de fazer
só quem poderá executá-la, vou até escrever aqui, só quem poderá executá-la é a pessoa contratada, ok? Sob pena de ineficácia, sob pena de ineficácia da contratação. É aquela ideia, só serve a Ivete Sangalo, só serve o Luciano Huck, só serve o professor Edmar, só serve aquela pessoa, a prestação de serviços realizada por aquela pessoa. Então, quando a gente está falando sobre a obrigação de fazer personalíssima, né, com essa ideia de que o Silvio, você faz parte da turma. Vamos deixar o seguinte, para você fazer a observação ao final, certo? Só para poder eu não me perder aqui nessa ideia, para os meninos não se faz parte, belezinha, certo? Então, vamos deixar para o final, ok? Porque senão eu acabo me perdendo aqui no conteúdo. Então, a gente está falando da obrigação de fazer personalíssima, ok? Então, pensa comigo, só serve se for aquela pessoa. Por isso que a gente vai dizer que nessa classificação, que é a obrigação de fazer personalíssima, a principal característica dessa obrigação será a pessoa do devedor sobre a qual tá, recairá a obrigação personalíssima, ok? Sobre a qual recairá a obrigação personalíssima, ok, meu povo? Belezinha? Massa. Então, tomem cuidado com isso, tá? Essa obrigação personalíssima, ela também é conhecida como obrigação infungível, ok? Então, essa obrigação personalíssima também é conhecida como obrigação, presta atenção no infungível, tá certo? Então, lá na hora da prova, o que eu posso fazer? Olha, fale sobre a distinção entre a obrigação infungível e a fungível. Vai dar no mesmo. A infungível é qual? É a personalíssima. Se a personalíssima só serve se quem fizer for a Lara. Se for outra pessoa, não serve e acabou. Só serve a Lara, porque é a Lara que vai cantar, tá certo? É a Lara que vai fazer aquele show. É a Lara que vai se apresentar naquela peça de teatro. É a Lara que vai pintar aquele quadro. Não importa, só serve se for a Lara e acabou. Quando eu falo que a obrigação é fungível, essa obrigação pode ser realizada pela empresa do Matheus, pela pessoa física natural, pela IESA, por um terceirizado do Frank, não me importa, tá? Então, lembrem-se disso, porque lá na hora da prova eu posso trazer como obrigação infungível versus obrigação fungível. Amores, vamos lá. Eu estava falando das 3 espécies, tá? A primeira foi a personalíssima. A segunda, só para vocês colocarem aí, é a obrigação de fazer fungível, tá? É a obrigação de fazer fungível ou impessoal. Obrigação de fazer, perceba, fungível ou impessoal. Já falo sobre ela. E a terceira é aquela obrigação de fazer, mas é uma obrigação de fazer relativo a de emitir vontade, tá? É uma obrigação de fazer, de emitir declaração de vontade. Pronto, até agora a gente tratou da 1, até agora a gente tratou da 1, e a gente vai tratar agora, trazer o conceito da 2. Então, volto eu para 2. A gente está falando da obrigação de fazer fungível ou impessoal. Pronto, como é que se dá a minha obrigação de fazer impessoal, tá?
Bom, pensa comigo. Não tem importância quem vai realizar o serviço, tá? Não tem importância quem irá realizar o serviço. Por quê? Porque o meu objetivo é que o mesmo seja feito, mas não é quem vai fazer o mesmo, tá certo? Então, perceba que na obrigação de fazer impessoal, a minha preocupação maior recai sobre a execução do serviço. Ou seja, o que eu estou preocupada é que o serviço ele seja bem feito, tá certo? Quando eu estou na obrigação de fazer personalíssima ou infungível, claro que eu quero que o serviço seja bem feito, óbvio. Mais do que isso, eu quero que esse serviço bem feito seja feita pela professora Jaciane. Beleza, meu povo? Massa. Então, olha só, a ideia dessa obrigação de fazer personalíssima se dá justamente nesse sentido. Só quem vai poder executar vai ser aquela pessoa. Antes da gente tratar da 3, deixa eu só colocar o conceito dela, para vocês poderem ter isso redondinho no caderno, e a gente vai mostrar na legislação. A 3 é a obrigação de fazer, de emissão, né? Quando a gente está falando da emissão da declaração de vontade, de emitir declaração de vontade, tá? Essa é uma obrigação muito importante e é uma obrigação pela qual o devedor ele fica obrigado, como diz a própria nomenclatura, a prestar uma declaração de vontade. Por exemplo, fala aí algo para poder eu entender. Eu alugo um imóvel e aí eu pactuo que, como eu sou locatária, como eu sou devedora, eu terei uma obrigação de contratar um seguro, por exemplo, tá? Essa é uma ideia. Então, fala aí outra obrigação de que você tem que fazer essa declaração de emissão de vontade. Eu condiciono um ao outro. Então, eu falo que, olha, eu vou fazer com que você venha nessa locação a ser obrigado a contratar um seguro, não só para o imóvel, mas um seguro de acidentes pessoais, um seguro relativo à vida, tá? Então, por exemplo, imagina que eu digo que, olha, você, vendedor, ao comprar esse imóvel, vai ter uma obrigação de fazer. Você vai ter que me prestar um serviço. Qual é o serviço que você vai ter que prestar e que vai se caracterizar em uma vontade? Bom, você vai ter que fazer uma escritura pública, me outorgando esses poderes, ou seja, me transmitindo essa vontade. Você vai ter que colocar isso no papel. Então, eu estou diante de uma obrigação de fazer, você vai ter que prestar esse serviço, você vai ter que comparecer perante um tabelionato de notas, você vai ter que levar a documentação, você vai ter que assinar naquele documento público e você vai estar ali emitindo a vontade de que você quer me vender aquilo. A gente está diante, portanto, de uma obrigação de fazer de emissão de vontade, tá? Então, nessa obrigação de emitir declaração de vontade, o devedor fica obrigado a prestar essa declaração de vontade. E essa obrigação de fazer só vai se concretizar quando essa declaração de vontade, eu vou colocar assim, ó, só se concretiza quando a declaração de vontade estiver completa, ok? Produzindo seus efeitos. Então, imagine o seguinte, se eu celebrei com a senhora seus efeitos. Se eu celebrei com a senhora essa declaração de vontade, então você foi lá, mandou toda a documentação para o tabelionato de notas, para fazer a escritura pública de compra e venda, tá? Inclusive, você até
eu já recebi até o pagamento, ok. Só que isso só vai se concretizar quando, de fato, eu comparecer ao tabelionato de notas e eu assinar a escritura pública. Não importa se eu já mandei a documentação, não importa se eu assinei a guia do imposto para a transferência. Enquanto eu não assinasse a escritura pública concretizando essa emissão de vontade, o restante não serve, tá? Se trata apenas de instrumentos preparatórios para a completude dessa emissão de vontade. Beleza, meu povo? Vamos só aqui dar uma olhadinha no artigo da legislação. Vem aqui comigo, tá? A gente está aqui, ó, na obrigação de fazer. Obrigação de fazer. O artigo 247 do Código Civil, ele vai dizer assim, olha só, estou aqui, ó, capítulo 2 das obrigações de fazer. Lembra? Obrigação de fazer é uma obrigação positiva. É uma prestação de serviços por um ser humano, né? Devedor em prol do credor. A obrigação de não fazer também vai ser uma prestação de serviços, mas vai ser justamente com cunho negativo, ou seja, que eu me abstenha de praticar aquele ato, que eu me abstenha de executar aquele serviço. Enquanto na obrigação de fazer, eu terei, por exemplo, que construir o muro, eu terei que, por exemplo, cantar naquele show, né? Uma obrigação de fazer personalíssima, só serve se eu cantar naquele show. Uma obrigação de fazer que não é personalíssima, que é impessoal. Então, eu vou ter que prestar serviços, manutenção no maquinário do cartório, uma obrigação de fazer de emissão de declaração de vontade. Vou celebrar aqui a minha escritura pública de doação, que eu estou transmitindo o imóvel para você de forma gratuita, como eu havia te prometido. Caso você já ingressasse na faculdade de Direito. Então, olha que exemplo bacana. Já, se você ingressar na faculdade de Direito, eu me comprometo para com você em realizar uma obrigação de fazer. Qual é, manhã? É o seguinte, ó. Eu vou emitir uma declaração de vontade. Eu vou doar esse imóvel para você por escritura pública. Agora, você vai ter que fazer isso, 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 isso e isso. Beleza? Tranquilo? Massa. Então, vem comigo aqui no artigo 247, que diz assim, ó, incorre, ou seja, vai acabar acontecendo, né, ocorrendo uma obrigação de indenizar perdas e danos o devedor que recusar a prestação a ele só imposta ou só por ele exequível. Perceba, o artigo 247, quando você anota no seu caderno, ele é justamente o resultado daquela obrigação que é personalíssima. É o 247. O devedor, ele vai ter que indenizar em perdas e danos o credor se ele recusa, né? Se ele age com culpa, se ele recusa a prestação a ele só imposta ou só por ele exequível. É uma obrigação personalíssima. Só ele poderia executar, mas ninguém foi imposto só para ele. Ele recusou, ele agiu com culpa. Quando a gente está diante, portanto, e aí você pode anotar, presta atenção, vem comigo, hein? Sobre os efeitos. Então, vou voltar. Vamos lá. A gente está diante de uma obrigação, a gente está diante de uma obrigação de fazer, tá? Personalíssima, ou seja, só é válida se aquela pessoa o fizer. Eu vou ter que fazer essa mesma pergunta. Sem culpa ou com culpa? Ó como fica mais fácil. O pró, ó, foi com culpa, manhã. Ele recusou. A expressão ele recusou do artigo 247, a expressão ele recusou do artigo 247 fala que foi com culpa. Logo, o devedor, tá? Terá que indenizar o credor. Opa, espera. Terá que indenizar o credor com perdas e danos. Belezinha? Terá que indenizar o credor
com perdas e danos, tá certo? Vamos aqui para o próximo, vem comigo. Olha só, o artigo 248. Se a prestação do fato, tá, tornar-se impossível sem culpa do devedor, ou seja, ele não compareceu porque ele não quis, tá? Resolver-se-á a obrigação. Se por culpa dele, ele vai responder por perdas e danos, tá? Então, olha, na verdade, ele não realizou a obrigação porque ele não quis, ela acabou se tornando impossível, foi sem culpa. Ele estava a caminho do recital, ele estava a caminho da palestra. Aconteceu um acidente de trânsito, o avião atrasou, a aeronave caiu, ele não teve culpa. Ok, está resolvida a obrigação. Lembrando que, se ele já recebeu a palestra, ele tem que devolver o valor da palestra. Ele não realiza a obrigação, tá? Ele não indeniza em perdas e danos. Mas ele também não tem por que ficar com o valor da palestra, já que ele não executou o serviço. Ele não recebeu nada, ele só iria receber depois que ele executasse. Então, ele não recebe nada e está resolvida a obrigação. Amores, vem comigo, vamos só anotar isso, porque se a gente está falando de uma ideia de sem culpa, tá? Por quê? Porque a obrigação, e aí você vai lá para o 248, foi tornada, tá? Foi tornada impossível. Não foi porque ele quis. O motivo foi um caso fortuito, o motivo foi um caso fortuito, o motivo foi uma força maior, tá certo? Qual a consequência? Bom, a consequência, o que a gente tem? Resolve-se, tá? Resolve-se a obrigação. Há uma extinção da obrigação. Lembrando que, se ele já recebeu por isso, tá? Se já recebeu adiantado, o que é adiantado? Antes da execução do serviço, antes da execução do serviço, tem que se devolver o valor, tá certo? Tem que se devolver o valor, até porque não houve o serviço. Até porque não houve, né, a execução do serviço. Agora, ele não chegou a receber adiantado, está tudo certo. Ele não tem que resolver nada e está ali extinta essa obrigação. Amores, me acompanha, vem aqui mais um pouquinho comigo, porque no artigo 249 diz assim: se o fato puder ser executado por um terceiro, o que é o fato poder ser executado por um terceiro? Pode ser executado por qualquer pessoa. Então, perceba que no 249, a gente está tratando da obrigação fungível, fungível, da obrigação que pode ser realizada por qualquer pessoa, impessoal. Será livre ao credor mandar executar à custa do devedor. Ou seja, olha, eu te paguei, tá bom, eu te paguei para você vir aqui R$2.000 da manutenção nos splits do ar-condicionado. Você não veio? Ok. Então, eu posso pagar a outra empresa X vir aqui, executa por esses mesmos 2.000 e eu vou te cobrar judicialmente esses 2.000. Ou, havendo recusa, ou mora é a demora, tá? Havendo a recusa, não vou fazer, ou está demorando para executar, tá certo? Aqui o que a gente tem, o direito à indenização cabível pelos prejuízos causados por essa demora. Inclusive, o parágrafo único diz: em caso de urgência, pode o credor, independentemente da autorização judicial, executar ou mandar executar o fato, sendo depois ressarcido. Então, perceba aqui, qual é a ideia? O que a gente tem? Que, olha,
Se a obrigação, deixa eu só colocar aqui rapidinho para vocês não esquecerem, tá? Se a obrigação ela é impessoal, ou seja, ela pode ser realizada por qualquer pessoa, tá certo? O credor poderá, mediante autorização judicial, tá? Mediante autorização judicial, ele vai alegar a demora. Então, alegando a demora ou a recusa na prestação de serviços, o que ele vai alegar? Olha, ele vai dizer, olha, em virtude da demora, dessa recusa na prestação de serviços, a execução, tá certo? A execução do serviço por outra empresa, tá certo? E, inclusive, com o custeio, ou seja, com o pagamento, com o custeio do devedor. Poxa, Pró, eu vou ter que ficar dependendo de autorização judicial? Basta você ir para a regra do parágrafo. Quando você recai na regra do parágrafo, se você conseguir alegar que você está diante de um caso urgente, ou seja, não dá para aguardar o suprimento judicial, você então já vai conseguir fazer com que um terceiro execute o serviço, e depois só cobra judicialmente, tá certo? Meus amores, isso é o que acontece na prática. Ninguém vai aguardar por anos pelo suprimento judicial. Então, eu não posso ficar aqui sem a manutenção do ar-condicionado, sem a manutenção da impressora. Eu mando fazer nota fiscal e depois eu vou cobrar em juízo. Então, assim, de verdade, muito na prática, a galerinha vai incluir no parágrafo e considerar praticamente tudo como urgente. Vai argumentar, isso é urgente, eu tinha que pintar, era urgente, eu tinha que trocar isso, era urgente, tudo vai ser urgente. Por quê? Eu executo e mando a fatura para o devedor pagar. Se recusou, cobre em juízo. Porque, claro, o Poder Judiciário ele tem meios para poder forçar a barra para o pagamento. Uma penhora que recai na conta via Bacen-Jude, um bloqueio online em qualquer conta, operação financeira, investimento que o devedor tenha no Brasil. Pró poupança, bora, vou pegar tudo. Pró, ele tem um capital aberto, ele investe em capital aberto, fechado, bora, capta tudo. O Infojude, né? O acesso às informações sigilosas que são prestadas do contribuinte para a Receita Federal, você consegue isso por meio de um processo judicial, sendo exposta totalmente à vida da pessoa. Além disso, um Renajude, tudo que tiver de veículo automotor, você consegue penhorar esse veículo automotor, claro, desde que o devedor não tenha dado um sumiço no veículo automotor, que a gente sabe que no Brasil tudo é possível. Beleza, bebês? Ok. Está faltando pouquinho tempo, volto já para a gente tratar da obrigação de não fazer. Me aguarda.